Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula 1 da monitoria da disciplina de anestesiologia. Me apresentando, eu sou o Gabriel, sou discente do curso de odontologia da Unicerrado, atualmente no 7º período, e queria desejar boas-vindas a todos, né? Espero que seja um semestre. Bom, é um pouco inusitado, né, o fato de eu estar gravando aula, mas foi a melhor alternativa que eu encontrei frente aos problemas que a gente tem, né? Porque eu também estudo à noite e vocês também. Então, como forma de suprir essa demanda, eu vou estar deixando as aulas gravadas e vocês vão ter acesso sempre que for necessário. Bom, como eu já disse, estou no 7º período, né? E já fui monitor da disciplina de anestésio, inclusive no ano passado, então eu e o William já trabalhamos juntos essa disciplina, né? Nesse sentido de aluno monitor há cerca de um ano. Bom, queria desejar mais uma vez boas-vindas a todos, principalmente para essa disciplina, porque é uma disciplina que, pelo menos agora que vocês estão entrando no que seria. Vocês estão finalizando o ciclo básico, na verdade. Ela é uma das matérias que a gente vai ter o encontro de tudo que a gente já aprendeu. Então, vai ter muita anatomia, vai ter muita fisiologia, entra farmaco também, apesar de vocês estão tendo farmaco agora, porque na Unicerrado a farmacologia é no 3º semestre. Então, vão ser uma das primeiras disciplinas que tudo que nós aprendemos na verdade, tem um grau de relevância, não são apenas informações que ficam jogadas, tá? Não só isso, mas também a anestesiologia, ela cai em muito concurso, em muita prova de residência, é bem difícil não ter uma prova que tem o conteúdo de anestésio, então, assim, é uma disciplina bem importante. Fora isso, que vocês vão realizar aí muito isso na clínica, então, quanto mais a gente sabe, maior é a nossa segurança, então é uma disciplina muito importante, porque endo a gente tem que anestesiar, dentística tem que anestesiar, pério, dependendo do nível de dor do paciente, a gente tem que anestesiar, então assim, é algo fundamental, tá? Que a gente tem que saber muito, né? Então, vamos iniciar. Então, gostaria de começar a aula falando o que é a anestesia, né? Então, assim, o que vem na cabeça de vocês. Já indo mais de forma direta, eu tenho aqui uma definição, né, que do Google mesmo, que anestesia é o estado de total ausência de dor durante uma operação, um exame diagnóstico ou até mesmo um curativo. Mas o que a gente tem que entender? Que a anestesia, acima de tudo, ela é uma perca sensitiva, mas temporária, tá? Gabriel, mas como assim temporária? A gente vai falar isso um pouco mais à frente, mas analisa comigo. Quando vocês vão no dentista e são anestesiados, é uma sensibilidade transitória, tipo, é uma perca de sensibilidade transitória, assim como no anestesia geral. E para que a gente tenha essa perca sensitiva temporária, a gente precisa de uma técnica adequada, de uma dosagem adequada. Então, assim, tem que prestar bastante atenção no que a gente está fazendo, tá? Indo para a parte de histórico, né? Então, desde a época da Roma e da Grécia, ou seja, ali em períodos antes de Cristo mesmo, a gente tem textos antigos que apontam o uso de Celsus Aulus, Squarides Pedâneos e Pínio de Solano. Hipócrates, em 450 a.C., usava vapores de Bang, os egípcios faziam uso de mandrágora, os incas mascavam folha de coca, todos esses compostos aqui, plantas, enfim, eram no intuito de obter essa analgesia, né? Essa insensibilização. Já avançando um pouquinho no tempo, o Joseph Priestley, em 1772, estudou o uso do óxido nitroso e em 1977 o uso do oxigênio. Já Humphrey, em 1799,
descreveu propriedades do óxido nitroso, e Horace Wells, em 1844, introduziu o uso do óxido nitroso por inalação. A gente tem que o Horace Wells, ele foi assim o pai da anestesia na odontologia, tá? Ele que começou, principalmente quando a gente fala do uso do óxido nitroso. Hoje em dia, a sedação, né, consciente. E um pouco mais à frente, em 1846, a gente teve o William T.G. Morton, né, que substituiu o óxido nitroso por éter. Já em 1847, a gente teve a introdução do cloroformo, enfim. Bom, gente, a história do Horace Wells, né, que foi o pai da anestesiologia no odonto, principalmente da sedação, é uma história engraçada porque ele tinha descoberto, né, o uso desse composto na sedação, ele realizava muito. E isso foi chamando a atenção da população, de outros estudiosos da época, até que ele foi convidado, não lembro 100% da história, mas enfim, ele foi convidado para demonstrar isso por uma classe super importante, não lembro se era de médicos, enfim. E, tipo, todos os procedimentos que ele tinha realizado, todo mundo falava super bem, eu não sinto dor, não sinto nada. Tipo assim, foi um avanço para a época. No entanto, nessa apresentação super importante, o, o paciente, né, começou a gritar, falar que estava sentindo dor absurda e não sei o que, e acabou que ele ficou com fama de mentiroso, né? Então ele foi muito criticado, foi extremamente cancelado, enfim. Só que até hoje não se sabe se realmente o paciente sentiu dor nem nada, ou se foi algo armado, né? Porque antes ele não tinha tido nenhum tipo de problema, mas justamente nesse momento que ia ser extremamente importante para a carreira dele, ele teve um problema. E aí acabou que ele ficou com fama de mentiroso, enfim. E acabou que foram evoluindo, se eu não me engano, o próprio William aqui, ó, ele era aluno do Horace, né? E então, acabou que aconteceu, mas graças a Deus tudo acabou evoluindo, né? O que foi extremamente positivo no nosso contexto atual. Avançando mais um pouquinho, né, quando a gente fala de anestésicos mesmo, em 1850 a gente teve o uso da cocaína de forma isolada. Em 1884, o Freud, né, Sigmund Freud, estudou os efeitos da cocaína. Já em 1885, Halsted reconhece a propriedade da droga em interromper a condução nervosa, resultando no bloqueio dos nervos periféricos. Enquanto isso, em 1905, a gente tem a sintetização, né, do primeiro anestésico do grupo éster, a procaína, realizado por Einhorn. Já em 1943, a gente já tem o primeiro anestésico do grupo amido, lidocaína, por Logfrin. Então, já mudando o cunho aqui, vamos falar um pouquinho dos anestésicos em si. Então, o que são os anestésicos locais? O que vem na nossa mente? Gabriel, é o que produz insensibilização. Sim, só que a gente tem uma definição específica, que é justamente essa aqui. Os anestésicos locais são definidos como fármacos que inibem de forma reversível ou reversivelmente os processos de excitação e condução do impulso nervoso ao longo das fibras nervosas sem produzir inconsciência, né? Então, aqui a gente não está falando do anestesia geral, a gente está falando do anestesia local, anestésicos locais, tá? Não que a gente não use anestesia geral em odontologia, né? A gente usa, só que a competência da anestesia geral, ela é única e exclusiva do médico anestesista, tá? Quando a gente fala de capacitação do cirurgião dentista, ele é capacitado apenas em realizar anestesia local, tá? Então, além dessa definição, né, a gente tem que é uma administração por injeção ou de forma tópica, né, que são alguns dos tipos de anestesia que a gente tem. E dependendo da dose e da maneira de administração, a gente pode resultar na paralisia motora. Lembra que a insensibilização que a gente quer é sensitiva, tá? Nunca motora. Se a gente tem uma paralisia motora, a gente tem um problema, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Acho que lá por volta da aula 4 ou 5, tá? Mas
é uma complicação, tá? Que não deve acontecer. A gente sempre vai produzir perca de sensibilidade, perca de sensação. Partindo para as características da anestesia, né? A gente tem que o sucesso desse método de controle da dor depende da habilidade do cirurgião dentista de depositar a solução anestésica no local anatômico indicado de tal modo que esta possa se difundir para o nervo ou nervos em volume e concentração suficiente para produzir o efeito desejado. Então, para que a gente tenha esse sucesso, a gente tem essas 4 características importantes. A gente precisa de uma técnica correta, então eu preciso saber principalmente anatomia para saber qual região eu estou atingindo. A gente precisa do local de aplicação adequado, voltando também à anatomia. A gente precisa saber do sal, a gente precisa saber qual o sal anestésico mais indicado, então aí entra a anestésio em si, mas também com uma boa parte de fármaco e fisiologia, tá? Porque, se o paciente ele for cardiopata, tem uma situação específica, tem um sal anestésico mais indicado. Se ele for diabético, se ele for pneumopata, também tem uma condição específica. Então, assim, gestante, a gente tem que se atentar quanto às características do paciente, né? Alguns dados que a gente vai colher, principalmente durante a anamnese, para estudar qual o melhor sal anestésico para aquela situação. E, principalmente, a quantidade de anestésico, gente. Eu não vou sair injetando ali 7 tubetes de anestésico para, por exemplo, fazer uma infiltrativa, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar esses 4 pilares: técnica correta, local de aplicação adequado, sal anestésico indicado e quantidade de anestésico também indicada, tá? A gente tem que unir esses 4 pilares. Agora, já partindo um pouco para as técnicas, né? Então, gente, as técnicas, a gente tem várias divisões para as técnicas, tá? A gente pode dividir elas em tópicas e infiltrativas. Aqui a gente tem um exemplo do anestésico tópico. A gente tem principalmente o Benzotope, né? Que é muito utilizado, né, para analgesia tópica. A gente também tem as técnicas infiltrativas. Então, gente, raciocina. Tópico sobre superfície. A gente está aplicando sobre uma superfície. Infiltrativa, a gente está infiltrando. Toma cuidado para confundir esse infiltrativo, porque as próprias técnicas infiltrativas elas vão se dividir em alguns grupos, tá? Que é o que a gente vê agora. Então, quando a gente fala de técnicas infiltrativas, a gente sempre está falando da inserção da agulha. Então, quando a gente fala de uma técnica infiltrativa, ela depende da inserção de agulha. Então, as infiltrativas, elas vão ter essas 2 grandes divisões, vamos dizer assim. Separei nessas 2 grandes divisões, tá? Não é uma regra, mas é a forma que eu achei melhor de exemplificar para vocês. Então, a gente tem as técnicas anestésicas intraorais e extraorais ou extrabucais, né? Intraoral, que a gente realiza dentro da boca, como o exemplo dado no último slide. E extraorais a gente realiza fora da boca, tá? Então, a gente tem na extraoral, principalmente associado à harmonização orofacial, tá? E quando a gente fala de alguns tipos de bloqueio que estão relacionados às técnicas infiltrativas, ou seja, que a gente depende da agulha, a gente tem a infiltração local, a gente tem o bloqueio de campo e a gente tem o bloqueio nervoso, tá? Que cada uma dessas vai fazer uma insensibilização mais específica conforme o ponto de punção que a gente realiza. Então, técnica de infiltração local. A gente tem o quê? A anestesia de terminações nervosas e terminais de um plexo dentário. Então, vai ser no último ponto, no ponto, de certa forma, mais longe, né, da inervação que a gente tem. Então, vamos supor, o tronco, o nervo, ele começa a inervar daqui e finaliza aqui. Então, a gente anestesia bem por aqui, digamos assim. Aqui está a raiz do nervo. Então, aqui tá as terminações dele. Então, a gente vai anestesiar regiões terminais, tá? Ela é indicada para quando um dente individual ou uma área isolada específica requer anestesia.
tá? E quando o procedimento é realizado nas imediações do local de infiltração. Ou seja, são para procedimentos mais superficiais, mais leves. Vamos supor, numa cirurgia a gente não vai utilizar essa técnica, tá? Então aqui, ó, um exemplo de infiltração local, tá vendo? A gente está anestesiando essa região aqui, ó, dali do fórnix do vestíbulo, tá bom? Já o bloqueio de campo, né, ele promove uma anestesia dos ramos nervosos terminais na área de tratamento. Essa técnica, ela é comumente denominada de técnica infiltrativa, né, um termo que a gente usa de forma errônea, né, porque é um bloqueio de campo, né? A gente não está ali associado apenas a ramos terminais, a gente realiza principalmente ali, ó, para obter anestesia pulpar e de tecidos moles quando depositado sobre o ápice de um dente. Então essa técnica é comumente utilizada, por exemplo, na endo, né? Quando eu não quero fazer um bloqueio nervoso ou até mesmo usar uma técnica complementar, já fiz um bloqueio nervoso e não foi suficiente, vou e faço esse bloqueio de campo, tá? E o tratamento, quando a gente utiliza a técnica, ele vai ser realizado na região ligeiramente posterior ao local de injeção. Então, a técnica infiltrativa, né, ela vai ser realizada bem próxima ao ponto de essa técnica vai ser realizada ligeiramente distal, como demonstra essa imagem aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, aqui está o ápice do segundo pré-molar superior esquerdo, né? Então ali, ó, vamos supor que a gente faz anestesia ali, é um bloqueio de campo. Já o bloqueio nervoso, que são um dos principais que a gente vai utilizar na odontologia, principalmente quando a gente fala de cirurgia, né? A gente vai promover uma anestesia do ramo principal de um nervo específico, né? Então, ela permite que o tratamento seja realizado na região inervada pelo nervo. Então, ó, como exemplo, a gente tem o bloqueio do nervo alveolar superior posterior, chamado de ASP, né, para resumir, alveolar superior médio, ASM, alveolar superior anterior, ASA, o infraorbital, IO, o nervo palatino maior, NPM, e nervo nasopalatino, NP. Isso só da região de maxila, tá? Região superior aqui, ó. Essa região aqui. Já na região de mandíbula, né, ou seja, inferior, a gente tem o bloqueio do nervo alveolar inferior, NAI, nervo bucal, NB, nervo lingual, NL, é o nervo mentoniano, NM, e nervo incisivo. Gente, só ressaltando aqui que essas siglas que eu estou utilizando aqui foi eu que elaborei, tá? Só para fim de sintetizar o conteúdo, não são siglas assim universais. Na verdade, essas aqui do ASP, ASM, ASA, IO, são assim, muita gente aceita, o próprio William aceita também, o NAI também, mas enfim, são siglas que a gente utiliza para ter uma memorização mais eficiente, tá? Não sempre tenta lembrar do nome completo, tá bom? Aqui, ó, a técnica de bloqueio nervoso, né? Essa aqui é uma infraorbital, aqui o ponto de referência fica aqui entre o canino e o premolar, depende do livro que você for ver, né? O Malamed usa como ponto de referência o canino, mas a gente também tem muita variação anatômica, tá? Aqui, resumo das três técnicas, infiltração local aqui, ó, bem no finalzinho da terminação nervosa, bloqueio de campo já é onde começa a ramificação e o bloqueio nervoso é bem no início, tipo, você pega o início do nervo mesmo. Ai, Gabriel, se eu fiz um bloqueio nervoso, tem por que eu fazer um bloqueio de campo ou até mesmo infiltração local? Em teoria, não, porque aqui, ó, você anestesiou o nervo na sua raiz, né? Porém, a gente tem muita variação anatômica, né? Acaba que não tem uma técnica tão assim, uma técnica muito bem realizada como deveria ser e acaba que às vezes a gente não consegue fazer um bloqueio nervoso adequado e acaba tendo que lançar mão de técnica de bloqueio de campo ou até mesmo infiltrativa como alternativa complementar. Mas
quando uma técnica de bloqueio nervoso é muito bem realizada, o que a gente, vindo na raiz do nervo, né, a gente promove a analgesia de todas as suas terminações, tá? Anestesia tópica. Bom, lembra que eu falei que a gente tem uma divisão, né, onde a gente divide em anestesia tópica e anestesia infiltrativa. A tópica, sob superfície, e a infiltrativa, sobre inserção de tecido, né? Que a gente depende da agulha. Então, na anestesia tópica, as terminações nervosas livres de estruturas acessíveis ficam impossibilitadas de estimulação pela aplicação de uma solução. Membranas de mucosa intactas, pele ou córnea ocular. Ai, Gabriel, por que está intacta? Justamente por conta disso aqui, ó. A solução tópica, né, na odontologia, creio eu que na medicina também da mesma forma, ela vai ter que ser sempre bem aplicada sobre uma superfície seca. Ai, Gabriel, por que a superfície seca? Porque ele é um produto lipofílico, ou seja, ele tem afiliação com gordura, tá? E, além de ele ser lipofílico, ele é hidrofóbico. E o que a gente tem na boca, principalmente uma superfície cheia de umidade, né? Por conta da saliva. Então, a saliva em si, ela atrapalha o efeito do anestésico tópico. Por isso que muito profissional afirma que o anestésico tópico não serve para nada, afirma que não funciona. Por quê? Porque não sabe usar, né? E além disso, ele tem um tempo de efeito também para começar a sua produção de analgesia, né? Então, assim, vamos frisar aqui, o anestésico tópico ele funciona, só que ele tem que ser muito bem utilizado, né? Por quê? Porque ele depende de uma superfície seca, porque ele é o quê? Lipofílico e hidrofóbico. Então, se eu aplicar ele sobre uma superfície úmida, não é que ele não vai funcionar, ele vai funcionar, só que ele vai demorar mais funcionar e o tempo de efeito dele também vai ser menor. Então, acaba que muito profissional também não gosta de usar por conta disso, porque para você usar, vai aumentar o seu tempo, a sua hora clínica, né? E aí, muito profissional rejeita por conta disso, né? Não quer fazer o uso da forma adequada, vai aumentar o tempo de trabalho, né? No caso da hora clínica, e aí prefere já iniciar com a agulha também. Mas quando a gente fala de uma técnica anestésica traumática, o uso do anestésico tópico é muito importante, tá? Porque você vai gerar uma analgesia prévia ali no tecido que você vai perfurar com a agulha e acaba que o paciente às vezes nem sente nada, né? A gente também tem umas técnicas que contornam isso, que é ficar vibrando a bochecha, onde a atenção do paciente vai ficar para o seu movimento na bochecha, esquecer que a agulha tem infiltrando. Então, assim, funciona, mas a maioria dos profissionais não ignora. Anestesia intraoral e extraoral. Bom, quando a gente fala de uma técnica intraoral, a partir do nome mesmo, é bem direto, né? Intraoral ou intrabucal, dentro da boca. Então, são técnicas que a gente vai realizar dentro da cavidade oral mesmo, ou bucal. No entanto, em contrapartida, a extraoral são o que a gente vai realizar fora, né? Quando a gente fala de extraoral, a gente tem principalmente esse uso na harmonização, tá? A próxima aula vai ser sobre instrumentais em anestésio, né? Então a gente vai abordar esses pontos, espero que tenham todos gostado dessa aula, é uma aula introdutória, né? Então, assim, a gente aborda de forma geral, né? Também traz aqui uns pontos importantes para que vocês entendam as próximas aulas, né? E espero que tenham todos gostado, tá? Até a próxima aula.